Evangelho de João, no capítulo 10, a linguagem é outra. No Salmo 23, Davi está falando do pai, sendo pastor dele. Aqui agora já é Jesus que usa uma linguagem figurativa como bom pastor. Se tem um bom pastor, tem um mau pastor. Se tem um bom pastor, tem um pastor ruim. Agora presta atenção aqui. Aqui está falando aqui, ó, sobre alguns personagens. Eu não vou falar sobre todos eles, porque são vários personagens. Aqui você vai ver que ele está falando sobre personagem pastor, ovelha, ladrão, salteador, dentro de João 10. Ele está falando sobre o porteiro no verso 3. Ele está falando aqui de mercenário, lá para o versículo de número 12. Está falando de lobo, que vem e rebata. Então estou falando de vários personagens aqui. Agora presta atenção aqui agora. Jesus começa a abrir João 10 dizendo: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão o quê? É ladrão e salteador. Tem a porta, não passa pela porta, mas passa por outro lado, por cima da cerca, por cima do muro do curral. É ladrão e salteador. Ovelha não, ovelha passa pela porta. Ovelha passa pela porta. Aí você vai observar. Aí o versículo 2: aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha o versículo 3: a esse o porteiro abre. Quem que é o porteiro aqui? O Espírito Santo. Isso aqui tudo é metáfora, tudo é linguagem figurativa. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem, e chama as ovelhas para fora. Quando chama para fora, as ovelhas seguem, mas não segue o estranho, porque não conhece voz estranha. Aí você pode observar, versículo de número 6, Jesus diz esta parábola, mas eles não entenderam o que dizia. Isso aqui é uma parábola, é uma metáfora, era uma linguagem, mas eles não estavam entendendo a metáfora, a linguagem. Aí Jesus começa a clarear. Olha o versículo de número seguinte aqui, ó. Versículo 7 de João 10. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta. A porta das ovelhas. Existe porta, existe porteiro e existe pastor. Jesus é a porta e ao mesmo tempo ele é o pastor. O bom pastor. Quer ver? Daqui a pouquinho. Presta atenção. Versículo de número... eu sou a porta das ovelhas. Quem eram as ovelhas? Quem eram as ovelhas? As ovelhas aqui naquela cultura, naquela época, quem que era? Jesus não tinha ido na cruz ainda, não tinha morrido na cruz, não tinha comprado igreja ainda, não tinha igreja ainda. Quem eram as ovelhas? Porque a igreja veio depois da cruz. Depois do sangue derramado. Com sangue ele comprou o que? A igreja. Sem sangue não tinha igreja. Ele não tinha ido à cruz. Quem eram as ovelhas antes da cruz? Você sabe me explicar? Quem eram as ovelhas na época? Eu vou dar uma pista aqui. Presta atenção aqui agora. No capítulo 10, no versículo 6, 5, 6 e 7 de Mateus, ele enviou 10, 5, 6, 7 Mateus. Ele enviou os 12 apóstolos e disse assim: ide as ovelhas perdidas da casa de... Quem que é as ovelhas? Israel! Os judeus! Mateus 10, versículo 5, 6, 7. Mateus 15, versículo 24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas, nesse contexto da época,
que Jesus estava vivo não era a igreja, não era nós ainda, era os judeus, antes da cruz, que estava perdido, que tinha que entrar pela porta, e a porta era Jesus, para ser salvo, e ele ao mesmo tempo que era a porta, era o bom pastor, que ia dar vida pelas ovelhas, para quem? Pelos judeus, para Israel, e morrer por eles, no meio deles. Sabe o que é a Bíblia, irmãos? Onde lá vai? Está vendo? Olha o versículo 8 de João 10. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não viram. Aqui em João 10, Jesus que é o pastor e ao mesmo tempo é a porta. Versículo 9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achar pastagem. O versículo 10: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, a porta. Preste atenção que agora, quem são essas pessoas que é ladrão e salteador que vê Jesus no versículo 8? Vocês sabem explicar?